Tá carregando. Aê! Parece que é assim, né? Cheguei, já começa a falar, não teve preparação nenhuma. Não, a gente tá super aqui espontânea. Ó, mais um minutinho pra gente começar. Peraí. Como foi o dia hoje, Mo? Corrida, ó, como sempre, né? Segunda-feira aí, sempre um planejamento aqui do homeschooling, um planejamento do trabalho. Então é sempre corrido na segunda. Eu adorei que você falou que vai começar às 9 horas, que a gente podia falar até às 9 no máximo, porque 9 horas começa o rock and roll, né? 9 horas começa e depois da live continua. Depois da live continua. Ó, já são 5h30, nós vamos para a nossa terceira, então. Vamos começar, amor? Eba, quem diria, hein? Que a gente já ia estar, passou super rápido, né? A gente super ansiosa para a primeira e já estamos na terceira, hein? Que seja a Super. terceira de muitas. De muitas, de muitas. Vamos começar então, e depois a gente também tem gravado no YouTube, no... Sim, conseguimos nos organizar essa semana, colocar os canais, as duas primeiras a gente conseguiu colocar nos canais do YouTube, depois você divulga, eu divulgo, o pessoal consegue Depois de acessar. muita ginástica. Vamos começar então, amor. Vou começar me apresentando para depois você se apresentar, porque tem muita gente perguntando o que a gente faz, né? Então, meu nome é Andrea Bisker, eu sou empreendedora especializada em tendências e comportamento de consumo e sou fundadora da Sparkoff, que é uma consultoria em inovação em tendências. A gente é expert em pesquisa, curadoria de conteúdo e o nosso trabalho diário é conectar tendências à estratégia de negócios para iluminar o caminho para o futuro das empresas nos mais diversos segmentos. Por isso que o nome é Spark, né, que a razão da nossa existência é desencadear, estimular as mudanças necessárias para a sobrevivência do teu negócio. Então, a nossa especialidade é antecipar movimentos do mercado, garantindo que os nossos clientes estejam sempre à frente. A Sparkoff também é representante da Stylus no Brasil, que é uma plataforma de inteligência de mercado inglesa, e a gente tem mais de 500 clientes no mundo para quem a gente oferece uma pesquisa de tendências global de estilo de vida, produto e engajamento. E por que antecipar mudanças é tão vital, né? Porque as mudanças são tão rápidas e tão extensas que, ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, né, que é cada vez mais difícil para as empresas acompanharem. E o risco de não antecipar essas mudanças, ele é real, e a gente conhece várias empresas que não conseguiram se adaptar, que não entendem as mudanças do mercado, as mudanças do consumidor, e que estão aí pagando o preço disso, né. E talvez é por isso que eu tenha me apaixonado há mais de 20 anos para estudar, entender tendências, para poder ajudar mesmo as empresas a se anteciparem a elas, né? A análise de tendência, ela consiste na observação, na decodificação de padrões, ou seja, de movimentos que ainda estão incipientes de comportamento de consumo, que tem maior ou menor grau de aderência, ineditismo e aceitabilidade para diferentes pessoas. E essa é a razão pela qual o Sparkoff existe. A gente ajuda os clientes a aplicarem insights privilegiados nos seus negócios e recomendando caminhos com mapeamento de oportunidades. A gente faz isso através de experiências customizadas, que são desenhadas a partir do desafio específico que cada cliente tem. São entregas que vão de reports, a webinars, a palestras, até workshops de ideação. E a gente abriu esse espaço para falar sobre os movimentos que todos devemos prestar atenção hoje para que a tua empresa tenha longevidade, que aliás é o nosso grande tema de hoje. Então, junto comigo nesse espaço de aprendizado está a Mônica Magalhães. A Mônica é uma Future Thinker, é especialista em inovação disruptiva e criadora do She Loves Future, que é um canal no Instagram incrível. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho antes da gente começar para valer. Como você falou, eu tenho duas especializações que são interessantes, né? Que eu acho que me dão um pouco de bagagem para compartilhar aqui. Uma delas é em Future Thinking, uma em futuro do trabalho que eu fiz na semana passada, né, concluí na semana passada para a nossa live pelo Banco Mundial, e tenho também duas especializações internacionais, uma delas por Harvard, que é em estratégias disruptivas. Adoro esse tema de falar sobre inovação e disrupção, e tenho uma bagagem aí, sou executiva já há 20 anos de tecnologia, né, então já estou na estrada faz um tempo, dá para a gente vir aqui conversar um pouquinho. Eu acho que é isso que nos atraiu, né? Porque a gente fala de innovation beyond trends, e a junção do meu conhecimento com o conhecimento da Mônica é que pode a gente trazer o sensing, o
visioning e a gente partir para prototyping, scaling, o céu é o limite, a gente vai falar mais adiante. Eu queria ressaltar aqui para vocês que nem eu, nem a Mônica, a gente é especialista em engenharia genética, a gente fez uma super curadoria, um compilado de pesquisa para trazer esse conteúdo para iluminar esses dois assuntos que são extremamente relevantes no dia de hoje, que é longevidade e biotecnologia. Então vamos lá, eu vou começar rapidamente contextualizando o mundo em que a gente vive hoje, né? Então é um mundo onde pela primeira vez na história, os idosos eles superam os jovens, todo mundo. Um estudo recente descobriu que agora tem mais de 700 milhões de pessoas com mais de 65 anos, enquanto só 680 milhões têm entre 0 e 4 anos. Quer dizer, até 2035 a gente vai ter cerca de 1,5 milhão de pessoas com mais de 100 anos no mundo, ou seja, 3 vezes o número de centenários vivos do que a gente tem hoje em 2019, esses dados são da Pew Research, uma pesquisa de 2016, mas é a mais atualizada hoje. Então, é um grupo de altíssimo poder econômico e que, na nossa visão, ele ainda não é explorado pelas marcas, que ainda priorizam os milênios, a geração mais jovens, talvez eles sejam até negligenciados mesmo. Então, para ter uma ideia rápida, dados que a gente extraiu de 2019 da SIS International Research, eles apontam que nos próximos 20 anos nos Estados Unidos, os gastos das pessoas acima de 50 anos devem aumentar em 58%, ao mesmo tempo que os gastos dos jovens americanos de 25 a 50 vão crescer só 24%. Junte a isso o fato dos baby boomers, que também vão herdar aproximadamente 15 trilhões de dólares nos próximos 20 anos. Então, muitos boomers, que a gente está falando do plus 50, plus 60, eles vão adiar a aposentadoria em tempo integral porque eles querem permanecer ativos e manter seus estilos de vida, uma vez que vão viver mais de 100 anos. Então, cerca de 85% dos boomers americanos, eles planejam trabalhar até os 70 anos. Essa é a fonte da Deloitte, uma pesquisa de 2018. Então, os boomers também, eles podem tirar férias da aposentadoria com trabalhos criativos de curto prazo, que aproveitem ao máximo a sua experiência e mantenham a mente super estimulada. Aqueles que se aposentam vão procurar levar estilos de vida super independentes, cheio de atividades enriquecedoras. Então a gente tem muitas oportunidades para explorar para essa demografia. Eu vou dar alguns exemplos para a gente tangibilizar de produtos. Frotas de cadeiras autônomas e exoesqueletos que aumentam a força e vão ajudar na mobilidade, estão permitindo que muitos desses novos idosos permaneçam viajantes ávidos. A indústria de turismo é uma que super está conectada com esse universo. Outro exemplo, robôs companheiros que vão fornecer apoio físico, emocional, como por exemplo o Lovot, que é um robô do Japão que além de fornecer companhia, ele também monitora a saúde e a segurança dos idosos. Outro exemplo, que esse aqui eu achei espetacular, que são tratamentos de saúde hiperpersonalizados que combinam cronomedicina com doses calibradas de medicamentos impressos em 3D, como a Multiply Labs, que é uma startup, ela produz as cápsulas de acordo com a receita de cada paciente. Eu me lembro quando minha mãe recentemente saiu do hospital, tinha 16 remédios que ela tinha que administrar nos seus 70 e tantos anos. Era assim, precisava ter, sabe, um MBA, para conseguir montar aquela caixinha de remédio, fazer um algoritmo. Né? Agora, curiosidade para a gente ver como é importante antecipar. A Amazon comprou, se eu não me engano, no ano passado, uma startup chamada PillSpec, que ela já entrega os remédios separados em doses diárias. Então é uma demanda crescente, olha quanto mercado tem por aí. Outro, moradia, amor. Projetos habitacionais urbanos de altíssimo nível, que visam esses consumidores, eles podem ser uma oportunidade super lucrativa no futuro. Tem um que a gente trouxe, que é o Inspire, que é um novo conceito de vida para idosos, é uma residência em Nova York que não se parece em nada com as comunidades de aposentados que a gente conhece até hoje. Eu citei só alguns exemplos, tem muitos outros, e como eu comentei no começo, o Plus 50 é realmente um mercado poderoso que não se sente atendido pelas marcas. Então, você que está ouvindo a gente, se você ainda tem alguma dúvida, algum preconceito em trabalhar esse mercado Plus 50, presta atenção, porque você pode estar deixando para os seus concorrentes um mercado que está navegando em pleno oceano azul. Mas talvez a grande revolução do mercado desses produtos de longevidade, ele aconteceu a partir de 2013, quando o CRISPR foi descoberto. Isso acelerou e impulsionou
todo o mercado de produtos de longevidade. Foi um grande avanço na engenharia genética, e esse assunto que eu quero me aprofundar com você, que eu sei que é uma das suas paixões, Mo. Então explica pra gente como é que o CRISPR surgiu. Eu acho que eu sempre falo assim, quando me perguntam se eu tenho medo de alguma coisa na tecnologia, eu sempre falo que eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de inteligência artificial, não tenho medo de robótica, robôs, nada disso. Tudo isso me encanta. Mas se tem uma coisa que eu tenho medo na tecnologia e no avanço, é medicina genética, engenharia genética, porque aí a gente pode ter um benefício tremendo e a gente pode também ter uma questão com a humanidade que também é do outro lado negativamente. Então, isso é uma coisa que me dá medo. Mas assim, para a gente falar, é isso mesmo, acho que tem duas coisas que marcam aí um antes e depois na medicina genética, que é o projeto Genoma, que foi quando todo o sequenciamento genético foi finalizado, e aí depois, 10 anos depois, veio a descoberta do CRISPR. Então, para a gente resgatar essa história, tudo começou lá em 1990. Eu me lembro do projeto Genoma, eu via anunciar na televisão, né, no jornal, que os cientistas todos estavam fazendo esse mapeamento desse sequenciamento genético. Demorou 13 anos para ele ficar pronto, custou 3 bilhões de dólares, né, e 10 anos depois, na verdade hoje, 17 anos depois, para você fazer um sequenciamento genético dura algumas horas e custa alguma coisa ali entre $600 e $1.000. Então, nesses 17 anos, a gente consegue ver como a gente conseguiu evoluir. Então, qual que era a finalidade, o propósito do projeto Genoma? Justamente fazer um mapeamento genético com o propósito já de, em algum momento, fazer a edição dos genes, alguma modificação genética. O propósito já era esse, mas eles não tinham a ferramenta ainda, eles tinham só o mapeamento, que terminou em 2003. O que aconteceu? Demorou 10 anos. 10 anos depois, essas duas pesquisadoras americanas, não é que elas descobriram o CRISPR, mas elas estavam fazendo uma pesquisa com o CRISPR, que aí o CRISPR é um conjunto de siglas aí, de siglas que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas quem quiser procurar no Google como CRISPR vai encontrar exatamente isso, é com a letra P e R no final, e vai descobrir todo o material, e ele é conhecido e chamado como CRISPR mesmo. Mas o que aconteceu foi que 10 anos depois, entre meados de 2012 e 2013, elas descobriram que, na verdade, o CRISPR ele é a memória de defesa das bactérias e que ele poderia ser utilizado como ferramenta para a edição dos genes, né, que foram mapeados lá no projeto Genoma. 10 anos depois é que foi descoberta uma forma de se editar os genes que foram mapeados, né? Então, por isso que eu falo, talvez assim, daqui 10 anos a gente não sabe, ou menos, mas talvez também haja uma outra super revolução que eu acredito que ainda vai chegar. Aí, com isso, uma série de pesquisas e canais foram abertos aí, investidores investindo agora em diversas pesquisas, utilizando essa técnica CRISPR para fazer edição genética. Em 2015, a gente teve o primeiro caso de cura de um paciente de HIV que foi curado utilizando a técnica CRISPR, ou seja, uma célula que estava infectada, né, você tira, isola uma célula, vou falar de forma genérica porque eu não sou especialista no assunto, mas é como se você desse uma vacina na célula e aí depois você coloca ela de volta, dá uma injeção dela no corpo humano e aí essa célula curada, ela se reproduz e aí ela consegue alcançar a cura de algumas doenças que são genéticas. Então acho que isso foi o primeiro case em 2015 que foi super marcante. Abriu caminho depois para a edição e cura de várias doenças que são genéticas ou que afetam as células, como o câncer, por exemplo, né? O câncer ele é um problema na célula que adoece e depois ela se multiplica. Então, o CRISPR hoje também é uma ferramenta muito utilizada em pesquisas para a cura do câncer. Em 2016, os chineses, um ano depois, veja como a coisa é rápida, um ano depois, os chineses anunciaram a cura aí de 2 pacientes de câncer pulmonar, utilizando a técnica CRISPR. E assim, na China a gente não tem muita certeza do que está sendo feito, mas a gente acredita que eles fortemente investem em engenharia genética, com certeza, porque para animais e clone de animais, eles já divulgam há muito tempo. Então, quem segue os canais chineses no Twitter, quem segue, né, gente? Eu sigo o canal chinês no Twitter. Não entendo muitas vezes nada, fico apertando lá a tecla de traduzir. Mas eu sei que, por exemplo, eles têm um cão que foi clonado, eles chegaram lá no cão perfeito, policial, lá para suporte do exército, polícia, enfim. E aí eles pegam esse cão, esse animal perfeito, e aí eles vão clonando eles, e tem vários do mesmo, que é tudo igual. E aí, assim,
uma notícia mais recente para falar de CRISPR aqui, fechar essa pauta, foi agora, fevereiro de 2020, onde, acho que em São Francisco, Centro de Pesquisa da Universidade da Califórnia, que é muito legal acompanhar, porque eles são totalmente abertos, as pesquisas que eles fazem com CRISPR na cura de câncer, você consegue acompanhar isso e é super motivante, tem notícias muito positivas. Eles anunciaram agora recentemente que 3 pacientes foram curados também, utilizando técnica CRISPR em 3 tipos de câncer diferentes. Eu não sei te dizer quais são, mas assim, são bem. Isso é muito legal, é muito positivo. É óbvio que ao mesmo tempo tem alguns casos que não dão certo e os pacientes não conseguem ser curados, mas eu acredito muito que essa técnica exponenciada aí com tecnologia e pesquisa, eu acho que dentro de poucos anos, se Deus quiser, a gente vai conseguir ver, sim, a cura do câncer, porque eu acredito que foi descoberta a via principal, né, e agora o que a gente precisa talvez é ir fechando essas vias paralelas que vão surgindo enfim, eu acredito muito que em breve a gente vai ter uma boa notícia, sim. Bom, você começou falando que você, ao mesmo tempo que você se encanta com isso, você fica preocupada com isso, né? Você acha que essa tecnologia CRISPR, com ela, a gente vai ver em breve os chamados designers? Você acha que pode ser a materialização? A gente está precisando falar disso em breve, do filme sci-fi do Gattaca, quer dizer, já tá previsto exatamente como eu vou ser o futuro, né? Porque geneticamente eu já venho completamente elaborado, né? O que você acha? Sim. É o futuro? Designers babies? Acho que é exatamente isso. Acho que assim, nesse nosso primeiro parágrafo aqui, a gente estava falando de tudo de bom, né? Que essa técnica pode trazer. E aí eu acho que é bem isso. Esse é o tipo de pesquisa que nunca a gente vai poder parar, porque não tem como a gente interromper esse benefício que a gente vai ter. Mas, por outro lado, vem uma bagagem negativa, né? São os 2 extremos na moeda, né? Né? Pode ser o céu ou pode ser o inferno. E aí, eu acho que... Essa é a sua frase favorita, by the way, né? Tá lá no meu perfil, né? Tá lá. Mas eu acho que é bem isso. Só um pouquinho, falando do perfil, se vocês estiverem curtindo, eu tô aprendendo aqui, estamos virando digital influencers, para vocês darem um print da nossa tela, colocarem o @SPAC of Brasil, @SheLovesFuture, para chamar mais gente, e sempre apertar o coraçãozinho, que parece que o Instagram divulga mais, né? Estamos aprendendo aqui, desculpa, te cortei, os designers babies. E aí, assim, o que eu criei eu mesma, assim, um cenário, dividido em 3 fases para a gente entender. Por que eu percebo? A engenharia genética principal, no primeiro foco ali, no momento que ela foi pensada em 2013, e se você pegar o TED, inclusive, dessas pesquisadoras, tem uma delas que fez um TED sobre isso, acho que 5 anos depois, no primeiro momento, a gente pensa na engenharia genética como na possibilidade da cura das doenças. Eu quero fazer uma edição genética para tirar aquele gene defeituoso, corrigir, colocar um gene que eu tenho um problema genético de família, para que eu vou perpetuar isso gerações e gerações, sendo que eu posso eliminar, se eu tenho essa possibilidade de eliminar doenças. Então, acho que num primeiro momento eu falo assim, são 3 fases, essa é a primeira fase que a gente já passou. Agora eu vejo que a gente está numa fase que eu chamo que é a fase de proteção, que é um outro business. As empresas começam a olhar para a edição genética e oferecer proteção. Então, assim, uma coisa é, eu estou doente e eu vou procurar uma terapia genética, de edição genética, para me curar, por exemplo, de um HIV. Faço a edição genética, eu faço o opt-in, eu aceito, né, eu consigo fazer, eu mesma dar esse consentimento para mim, e eu faço a cura de uma doença que eu já tenho pré-existente. O momento 2 que eu estou falando agora é assim, eu não estou doente, eu vou fazer para me proteger de uma doença. Então, eu quero fazer uma edição genética para eu nunca pegar malária, por exemplo. Eu quero fazer uma edição genética para Alzheimer, para eu nunca desenvolver o Alzheimer. Então, esse é o tipo de business que vai oferecer proteção para as pessoas, né? Eu acho que, inclusive, na China, já também em 2018, teve a divulgação de um caso de um cientista que desenvolveu 2 bebês com edição dos genes, né, para serem protegidos, nascerem já protegidos do HIV. Depois ele acabou sendo preso, porque, enfim, isso é uma coisa proibida de fazer, até na China não é permitido, né? Ele acabou depois sendo preso por conta disso. Mas o fato é, a terceira fase é que eu acho que é a pior de todas. Porque uma vez que a gente, como tecnologia, a gente já superou a fase da cura
e a da proteção, o próximo passo talvez seja a gente caminhar para as oportunidades de negócio na vaidade, né? Então, assim, a gente vai usar daqui a pouco as terapias genéticas para eliminar, de repente, uma calvície, para ser mais alto, para ser mais baixo, para ter olho mais claro, olho mais escuro, ser mais musculoso, menos musculoso. Então, eu acho que aí é que mora o perigo e é onde os debates éticos eles têm que acontecer, porque a tecnologia CRISPR, ela é muito barata, ela é muito acessível e ela é muito rápida. Então, isso escalou no mercado, não ficou só dentro dos laboratórios de pesquisas com alto investimentos. É uma modificação genética que ela não impacta só você, né? Você impacta toda uma geração, porque essa modificação genética, ela fica em você, você precisa fazer ela só uma vez e depois as suas células se multiplicam e vão embora para a sua geração. Então, eu acho que quem quiser se aprofundar mais no tema, eu acho que é muito legal ter um documentário na Netflix que se chama Unnatural Selection, que é bem bacana, dá para você entender como é que é esse mercado de edição genética utilizando técnica CRISPR. Depois a gente coloca aqui no resuminho da live também para vocês lembrarem, mas para vocês terem uma ideia também, acho que só falando por curiosidade, óbvio, mas existe um mercado na Deep Web, na Dark Web, sobre isso, que vocês conseguem comprar, inclusive, as edições genéticas aí para... o mercado se chama pet clone, só para vocês terem uma ideia, né? As pessoas acabam mantendo seus pets aí por toda a vida, se elas quiserem. Então, assim, tem um lado obscuro e negativo e é um debate ético aí sobre isso que a gente tem que ter depois no futuro. Um debate ético enorme. Citando aqui um pouquinho o Yuval Harari, ele disse que os algoritmos vão decidir por nós, né? Que eles farão essas escolhas. Eu queria que você desse, na nossa conversa a gente falou sobre Angelina Jolie, queria que você desse aqui o exemplo que ela fez a mastectomia dupla, sem estar doente, para a gente tangibilizar um pouco tudo isso, né? Simplesmente por causa do resultado apresentado pelos algoritmos. Eu tenho algumas amigas que já estão entrando nessa mesma vibe, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Exatamente, acho que esse é um exemplo bom. O Yuval, ele na verdade, ele conta sempre no aspecto do algoritmo, né, da responsabilidade que o algoritmo tem quando ele te entrega a informação. E no caso da Angelina Jolie que ele cita, o exemplo dele ele cita o exemplo porque ela fez a mastectomia dupla sem estar doente, simplesmente porque ela fez os exames e aí atestou uma possibilidade grande dela desenvolver uma doença no futuro. Então, o algoritmo funcionou para ela, dando a informação, mas a pergunta que eu faço é, a escolha de fazer o exame do BRCA1 e do BRCA2 foi dela ou foi do algoritmo, né? Então, acho que assim, a escolha de fazer foi dela, e eu acho que o algoritmo e toda a tecnologia genética, da engenharia genética, ela está disponível para ser utilizada. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, algumas portas, a gente pode abrir algumas portas que depois a gente não pode fechar, né? Então, assim, é muito importante a gente dar um step back nessas decisões, porque no momento que você escolhe fazer os exames, talvez você já tenha feito uma opção, né? Quando você vai se deparar com o resultado, você vai ter que tomar uma ação, uma atitude, uma decisão. Então, acho que esse é um debate ético que é bem complexo da gente fazer. Eu digo sempre, pensando agora em engenharia genética, que talvez os nossos filhos, acredito que não nós, mas talvez os nossos filhos tenham que fazer escolhas que nós não precisamos fazer, e os nossos pais, os nossos avós também não, mas vai ser uma responsabilidade da próxima geração. Porque eu fico pensando o seguinte, como que o meu neto, que é o filho da minha filha, pode de repente adquirir uma doença e ele voltar para gerações anteriores e te questionar e falar, mas por que você não fez a correção genética se você tinha oportunidade de fazer? Então, olha, será que a gente está preparado para esse tipo de debate, né? Eu acho que esse é um que é exatamente o debate do Gattaca, né? Que exatamente, o garoto é um garoto super ambicioso, mas ele quer pertencer a uma casta que ele não foi, porque na verdade ele veio do amor, ele veio de uma gestação natural, quando já não se faziam mais bebês, né, assim. A mãe dele fez uma opção de uma gestação natural, mas ele não concordava com isso, porque ele nasceu com algumas deficiências genéticas do tipo assim, eu tenho miopia, eu tenho astigmatismo, e hoje já poderíamos ter possibilidades de edições genéticas que curam esse tipo de deficiência. Então, essa pode ser uma questão realmente que depois, nas próximas gerações, a gente seja questionado por isso. Só para a gente ter uma ideia, hoje, na Europa, falando de continente europeu, trazendo dados, 90% da gestação onde é detectado
o gene defeituoso que traz a síndrome de Down, 90% dessa gestação é interrompida. Então aí, mais uma vez, a pergunta que eu faço, né? A pessoa, quando ela escolheu fazer o exame que está ali disponível para ser utilizado, ela já fez a escolha. Ela já fez a escolha. Ela já fez a escolha, com certeza. Mas eu acho que assim, a edição genética, a engenharia genética, ela é apenas uma das N terapias que a gente tem disponíveis hoje no mercado para poder prolongar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, né? Óbvio que você eliminar as doenças já é um bom caminho, mas eu acredito que é exponencial. A gente está tendo várias frentes com várias terapias diferentes, né? A gente viu no relatório da Sparkle, acho que você pode compartilhar aqui com a gente, que era o de nutrição, o quanto a importância da nutrição ela também contribui para a nossa longevidade. Sim, vamos entrar um pouco nesse assunto nutrição, que é interessantíssimo, né? Tem alguns dados aqui para dividir, Mo, que até 2035 os consumidores eles vão ter uma noção quase enciclopédica dos seus hábitos. Então, desde os alimentos que vão vir com as suas etiquetas, contando absolutamente todos os detalhes, o que fazer, o que não fazer, porque hoje já a ciência nutricional, ela já consegue identificar os efeitos únicos que cada ingrediente causa nos indivíduos, com testes que ainda não são tão acessíveis, são caros, mas diretrizes que regem o que uma pessoa deve comer, quando ela deve comer e que levam em considerações fatores como clima, idade, humor, alterações hormonais, né? Então, à medida que essa relação entre alimentos e medicamentos se estreita, órgãos de saúde, marcas, consumidores, eles estão começando a usar alimentos para prevenir e tratar doenças, além de, claro, aumentar a vitalidade. Então, tem um novo relatório da Food Law and Policy Clinic de Harvard, que ela está pedindo aos estudantes de medicina para eles considerarem nutrição como elemento crítico de treinamento e conhecimento. Atualmente, a nutrição, ela corresponde só a 1% do currículo típico de uma escola médica nos Estados Unidos. A gente falou semana passada sobre o futuro do trabalho. Eu acho que a gente podia fazer a nossa próxima sobre educação. Tá tudo interligado, né? Se as pessoas estão buscando, se a nutrição vai ser algo extremamente importante no futuro, precisa ensinar na escola de medicina. Então, 1% é nada. Essa galera sai completamente sem informação. Então, alguns outros dados do report trouxe que ele tem diversas fontes. Quem tiver interesse em acessar esse report pode mandar uma mensagem direta no Insta da Sparkle, que eu vou encaminhar o resumo, tá? Então, algumas delas. Globalmente, 1 em cada 5 mortes por ano está associada a má alimentação. Depois a gente dá todas as fontes. No mundo. Uma pesquisa da Universidade Tufts, ela sugere que as prescrições de alimentos saudáveis, frutas, legumes, grãos integrais, óleos, eles podem reduzir o risco de muitas doenças, como por exemplo as doenças cardiovasculares. Outra pesquisa aponta que cuidados clínicos, eles representam só 20% da saúde de uma população. Os determinantes mais influentes são comportamento saudável, 30%, fatores socioeconômicos, 40%, além, claro, do ambiente físico, que também desempenha um papel importante. Então, em todo o mundo, esse é um mercado para prestar atenção também. O mercado de suplementos alimentares, ele já valia mais de 130 bilhões de dólares em 2018 e ele está projetado para atingir em 2022 mais de 220 bilhões. Então, por exemplo, nootrópicos. A gente está louca para tomar, né, amor? Quando a gente estava falando disso, a gente quer trazer e começar a usar rápido. Então, eles são conhecidos como smart drugs, ou são drogas da inteligência, que têm a capacidade de melhorar a sua habilidade mental, incluindo memória, capacidade de concentração, motivação e até humor. E atualmente, essas substâncias, elas são febre dos investidores do mercado financeiro que tomam, empresários e programadores do Vale do Silício na Califórnia. Então, eles melhoram a performance intelectual, tanto em pessoas que são diagnosticadas com déficit de atenção, com depressão, mas também em indivíduos super saudáveis que só querem aumentar a performance cognitiva, memória, produtividade nos seus estudos ou no seu trabalho. Então, tem um nootrópico chamado Sprint, que é de uma empresa, é uma das principais, que chama HVMN, era uma startup, agora deve estar bombando, que divulga que tem uma melhora de até 14% do desempenho cognitivo e com isso a produtividade. Quer dizer, uma pílula mágica. Se me melhora 14%, por que não tomar? E várias outras marcas americanas. Tem a True Brain, Qualia, LG&D, que oferecem bebidas, alimentos e suplementos com substâncias que são neuroativadoras. O assunto é enorme,
mas eu não quero deixar de citar outro hábito alimentar que virou febre aqui no Brasil. Eu tenho várias amigas que fazem, nunca fiz, que é o jejum intermitente. Então, as pesquisas dizem que o jejum intermitente ele pode permitir ao cérebro conservar energia e aumentar a função cognitiva graças à escassez de nutrientes que reduz a atividade sináptica. Então, trazendo essa ideia para o local de trabalho, eu acho que é sempre bacana a gente pensar como é que as empresas que estão escutando a gente podem aplicar esses insights. É um assunto que a gente discutiu bastante na nossa segunda live, que está tanto no YouTube, se vocês quiserem rever, da She Loves Future, como da Sparkoff. Ele tem uma comunidade online que chama WeFast, que é Nós Jejuamos, que são mais de 1.200 trabalhadores de tecnologia, sempre eles, no Vale do Silício. É um coletivo de biohackers que acredita nos benefícios do jejum. Então, eles defendem o jejum intermitente, eles falam que aumenta a longevidade, promove o foco, aumenta a produtividade, e assim o grupo, ele incorpora regularmente dias de jejum na semana de trabalho. Aquela startup que eu acabei de comentar, a HVMN, que produziu o Sprint, o Nootrópico, os funcionários em São Francisco, eles também são seguidores do regime de jejum e eles participam de jejuns semanais de 60 horas. Eles vão além. Eles são equipados com implantes que monitoram glicose durante todo o resto da semana de trabalho para eles rastrearem picos do nível de açúcar no sangue, o que os incentiva a tomar consciência das dietas e acompanhar os níveis que correspondem ao desempenho deles. Quando eu jejuo, tenho mais uma performance melhor, menos. A Apple também está nos estágios iniciais de desenvolvimento de um dispositivo que rastreia glicose projetado para o mercado em geral. Muita novidade, né? Tem um outro mercado que eu tenho estudado, é um dos meus favoritos, porque é um mercado bilionário também, mas aí a gente precisa de uma outra live, só para falar dele, que é o universo da cannabis. Tem muitos estudos sobre aumento de produtividade, entre vários outros benefícios, como também aumento da criatividade. Para a gente terminar essa sessão sobre alimentos e nutrientes, ainda tem os adaptógenos, que são ervas poderosas, que são usadas como forma de suplementação para garantir uma energia extra no corpo. E aí os exemplos são vários. Então tem o café da startup californiana Hackers Brew, que tem adaptógenos como feijão da Flórida, que ajudam a aumentar a tensão, reduzir o estresse, eliminar a fadiga mental, que inclui também a teobromina, que é um produto químico encontrado no chocolate, tá aí uma boa dica. Outro exemplo, marca de café Quimera Coffee, que é baseada na Flórida, que turbina o cérebro com ingredientes como alfa-GPC e L-teanina. Outra startup finlandesa que chama Four Sigmatic, que faz café com cogumelos e usa cogumelos adaptogênicos. É uma mistura que tem por objetivo, ela se vende assim, biohackear o cérebro, estimulando a memória e a concentração. Enfim, tem muita coisa rolando na arena de alimentos que alavancam performance, retardam o envelhecimento, e eu acredito que à medida que o conhecimento médico aumenta nessa velocidade supersônica, a gente vai obter informações sem precedentes sobre como as pessoas respondem a diferentes alimentos, ambientes, tratamentos e muito mais, né? Sem contar que essa análise toda, orientada por inteligência artificial, ela vai combinar essas descobertas com dados do paciente para definir necessidade, saúde pessoal, desenvolver tratamento sob medida e aquelas pílulas que eu comecei contando, impressas em 3D, super personalizadas. Queria voltar a bola para você agora, entrando num dos teus assuntos prediletos, né? Tem muitas teorias que dizem que o envelhecimento genético vai deixar de existir, né? A tecnologia ela avança em direção a oferecer para a gente essa imortalidade. O pessoal da Singularity University dizem que já vai ser na idade que eles ainda vão ser imortais. Singularity significa isso, né? O primeiro passo é combater tudo que envelhece a gente, e isso está se tornando um business gigantesco, né? A longevidade virou um mercado bilionário, como a gente já falou aqui nos nossos primeiros 30 minutos, e clínicas de todos os tipos de tratamento, a maioria, ela está direcionada ao aumento dos telômeros. Eu queria que você explicasse para a gente o que são esses telômeros. Né? Eu acho que bastante gente já sabe o que é telômero, mas eu acho que tem uma parte também que não conhece, então desculpa se eu for repetitiva, mas estou pensando aqui que explicar e dar essa explicação geral para todo mundo, para colocar todo mundo na mesma página. Eu tô usando todas as células do teu cérebro, né?
Eu acho que telômero é uma coisa legal. Quando eu descobri também, eu comecei a acompanhar, porque eu achei tão interessante. É uma pesquisadora também que se chama Elizabeth Blackburn. Em 2009, inclusive, ela ganhou um Nobel de ciência por ter descoberto essa ciência, essa pesquisa do que os telômeros fazem. E aí, de lá para cá, eu venho acompanhando também de curiosa o que está acontecendo na pesquisa dos telômeros. Ela tem um TED, que a gente pode colocar também aqui para as pessoas verem depois, e o livro dela, inclusive, se chama O Segredo dos Telômeros. Mas basicamente é isso que você falou. Nessa prevenção de envelhecimento, a gente, assim, a longevidade é tentar evitar tudo, tentar evitar a morte no seu limite máximo. E aí a gente vem trazendo as pesquisas e as terapias mais palpáveis, mais reais. Quando a Elizabeth trouxe essa pesquisa, o negócio deu um boom. Encheu o país de clínicas especializadas em fazer o que com os telômeros, né? As nossas células, naturalmente, elas envelhecem, as células do corpo, com o passar dos anos, elas vão acumulando esses danos e elas vão quebrando. E os telômeros, o que eles fazem? Eles consertam as células. Só que a capacidade de consertar a célula de um telômero jovem é diferente da capacidade de um telômero já mais desgastado, né, encurtado. Certo. E aí ela descobriu exatamente isso, que os telômeros os maiores, eles estão nas pessoas mais jovens ou com mais saúde, e aí os telômeros mais encurtados estão nos sinais de envelhecimento. Então ela pensou o seguinte, ela falou, então se eu descobrir uma forma do telômero não encurtar, e se eu conseguir manter os tamanhos do telômeros, eu consigo manter a capacidade dele de recuperar as células e de consertar essas células quebradas do envelhecimento. E aí ela se aprofundou nessa pesquisa. Óbvio que existe também aí sempre o contraponto de cada um desses tratamentos, mas é muito interessante. Nos Estados Unidos tem um case que é a Onogen, para quem quiser conhecer, no estado da Flórida, eles têm várias filiais. Eu sou super curiosa, não vejo a hora de estar um dia em Miami para poder ir lá e fazer pelo menos o exame, porque você consegue detectar qual que é a sua idade genética fazendo um exame que se chama telomerase. A proposta da clínica e mesmo dela no livro da pesquisa é que a gente possa ter uma idade genética 10 anos mais jovem do que a nossa idade biológica. Então, se eu tenho 40 anos de idade biológica, o meu telômero seria ideal que ele tivesse 30 anos de idade genética. Então, quanto maior o telômero, melhor eu consigo me aproximar dessa idade genética. Óbvio que as clínicas, além de oferecer o exame de telomerase, que é para identificar a idade do seu telômero, a sua idade genética, elas oferecem posteriormente um tratamento de 1 ano em que você toma injeções e aí você aumenta o tamanho do seu telômero e aí você alcança esses 10 anos a menos de idade genética. Pode falar. Posso ir junto para Miami com você? Não, um dia, vai saber quando, sei lá quando, mas eu acho que é muito mais, eu digo no meu instinto de querer testar as coisas, né? Claro. Eu compartilho aqui, porque quem puder testar as tecnologias, gente, as ciências todas, teste. Eu não sei se eu faria o exame, se eu faria o tratamento, né? Aí o tratamento tem outras considerações, a gente não está dando dica disso para ninguém. Mas é interessante você testar e se conhecer, eu acho que isso é bacana. Então, assim, eu acho que o futuro, ele realmente não vai ser um único tratamento. Eu penso até que talvez esse nosso modelo comercial de oferecer seguro para as empresas, a gente oferece um seguro de saúde que ele te acompanha e ele te garante na doença, né? E se a gente pensar num outro modelo em que você possa pagar um seguro que te suporte nas N e diversas terapias que existirem para te manter saudável e te manter jovem e te manter longe das doenças e prolongar a sua longevidade. Acho que isso é muito mais barato e econômico para todos, né? Tanto para o governo, para o Estado, para o cidadão. Então esse talvez seja um modelo comercial que no futuro possa existir diante dessas diversas possibilidades aí das terapias. Vou fazer uma pausa aqui, que eu me lembrei, um report recente que a gente publicou, que é sobre o futuro do healthcare, e era um case, depois eu divido aqui com a gente, de uma seguradora que fez parceria com os supermercados locais, exatamente já pensando na prevenção. Então, ela supria alimentos orgânicos, mas já totalmente configurada e aliada para prever, para trabalhar a saúde
e não trabalhar a doença. Desculpa te interromper, não, mas esse é o futuro. Exatamente, mudar o modelo comercial de como se cuida da saúde, né? Eu acho que talvez uma dica para quem quiser aprender um pouco mais e se prolongar nessa história da longevidade, que é um business gigantesco, eu fiquei impressionada como isso é um mercado organizado. Existe uma plataforma que se chama aginganalytics.com, né? E eu acho essa plataforma incrível, porque realmente lá é extremamente organizado. As pessoas que mais sabem e falam de longevidade tá organizadinho lá. Olha, essas aqui são as pessoas, os influencers de aging para você seguir. Essas daqui são os maiores eventos de longevidade que tem no planeta. Esses daqui são os materiais mais recentes, os artigos mais recentes publicados sobre o assunto. Então, assim, essa plataforma vale muito a pena. Existe um business gigantesco e quem quer se manter atualizado em longevidade, vai conseguir um conteúdo super bacana nessa plataforma. Isso aí é incrível. Você sabe que eu me lembro, quando eu comecei a comercializar tendências, vender os reportes, o acesso, e eu lembro que eu fui numa agência e comecei a falar, no caso eram os boomers, né, hoje já são até os millennials, que já são plus 50s, né, e eu lembro que eu tava com a galera de planejamento que falou, de jeito nenhum, os millennials, eu tô falando de 20 anos atrás, tá, para milênios, é 18 a 24, é esse o público, porque é em quem a gente se inspira. Então, assim, era um preconceito mesmo, né? E na verdade, a gente está esquecendo que os milênios já são adultos, já não são mais os jovens, né? Exato. Enfim, então eu acho que realmente aquilo que a gente sempre fala das certezas que envelhecem, né? A gente acorda para esse mercado. Ele é gigantesco mesmo, como a gente comentou. A gente falou aqui, na verdade, mais de ciência, falamos de alimento, nutrição, mas moradia, o mercado da moda hoje, gente, as mulheres plus 50s que muitas vezes não encontram o que vestir, porque a moda não acompanha a modelagem. Então, assim, é um universo muito, muito grande pra gente explorar mesmo. Sim, rendeu a nossa conversa. Continua, desculpa. Tem um dado interessante que eu acho que, assim, é difícil a gente ver uma informação que a gente consiga falar, não, isso daqui realmente é um dado que dá pra gente confirmar. Então, assim, tudo é muito pesquisa e muda muito rápido. Mas eu achei um dado interessante que é assim, é uma perspectiva diferente de você olhar, que talvez não seja... Quando eu estava no Web Summit em Lisboa, no ano passado, eu assisti uma palestra em que eu acompanho realmente esse pesquisador de longevidade, que ele é um super otimista, e ele falou, já está entre nós a pessoa que vai viver 200 anos. E aí, quando eu olhei aquilo, eu já achei um olhar exagerado, mas eu entendia o propósito que ele estava querendo chegar. Mas um outro dado interessante era que o que faz sentido, de geração em geração, se aumentar 6 anos, segundo o algoritmo. Né? Se você pensar, é razoável, porque também não é um avanço também que vai encontrar imortalidade, mas é uma evolução de pesquisa científica, engenharia genética, medicina, que faz sentido. Talvez eu acho que de 6 em 6 anos você aumentar numa geração, pode ser que faça mais sentido. E sabe outra coisa que lembrou também? No SXSW do ano passado, uma das palestras mais bacanas foi da Chip Colley, ele era um head criativo ou de experiências no Airbnb, e quando ele entrou, ele era o único cara de 50 e poucos anos e a galera toda 20 e poucos, né? E ele passou a ser o grande mentor de toda a galera. E ele comentou, o que ele colocou na palestra dele é que finalmente tinha chegado o tempo onde a nossa idade, ela significava sabedoria. Então, a gente era muito mais do que reverência, a gente passa a ser referência também. Então, eu acho que as coisas... Eu não sei o quanto vai mexer com a galera hoje, o fato de exatamente o coronavírus, ele justamente ser mais complicado para aqueles plus 50, plus 60, né? Então, esse é um assunto, eu não sei o quanto vai mexer, sei tua opinião sobre isso, o quanto isso vai mudar os mais jovens entendendo o valor que os mais velhos têm, né? Tá toda uma cultura de proteção, então acho que a gente vai ver muita mudança mesmo por aí. Eu queria comentar, eu tenho um grupo, isso é um projeto B, que eu tenho, a Mônica faz parte, que é o Melhor aos 50, que é um de mulheres para have fun, para se divertir, para falar de diversos assuntos. Quem quiser, quem tiver aqui, tem que ter pelo menos os 46, 47, que nem a Mônica. Então, quem quiser participar,
é um grupo bem bacana, a gente faz eventos ao vivo, a gente tem muita troca, e justamente nasceu de um entendimento que a gente não tem hoje, a gente não tem onde dançar, a gente não tem o que consumir, tem muito espaço aí no mercado para trabalhar. Amor, você não sei se você quer complementar com alguma coisa, eu acho que teve assim, essa a gente estudou pra caramba, né, porque são assuntos que não são assuntos do dia a dia. Eu queria só dizer o seguinte, a gente tem uma certeza só, as certezas envelhecem, mas tem uma que é certeza absoluta. Em 2030 a gente vai celebrar com muito mais frequência aniversários de 100 anos, centenários, né? Exatamente. Eu acho que é isso, eu acho que assim, a longevidade, ela tem que ser positiva. O debate é legal e a gente traz esses temas aqui para a gente conversar, porque faz com que as pessoas reflitam, talvez por um problema que elas vão ter lá na frente, mas a construção disso demora, né? Esse debate na sociedade, eu digo sempre assim, o futuro não está pronto. A gente vem aqui, a gente conta os cenários da probabilidade do que pode acontecer daqui a 10 anos, mas o bom é que como não está pronto, a gente vai construir isso hoje. Né, essas reflexões todas de medicina genética, de engenharia genética, de tecnologia, do business da longevidade, isso tudo a gente tem como construir hoje, fazendo as escolhas nossas hoje, do dia a dia. Então, o assunto é muito bom, as oportunidades de negócio, elas são tremendas, então também esse nosso bate-papo aqui hoje não é só para a gente for yourself, né, então você pode ter uma cabeça, um mindset voltado aí para uma oportunidade de negócio, que a longevidade vai trazer, tanto para produto quanto para serviço de pessoas mais sêniores ou, enfim, 60, 70, 80 anos, vai estar consumindo produtos e serviços que hoje a gente não consome. Então, também é para a gente ficar de olho nas oportunidades de negócio. Eu acho que nesse momento que as empresas estão repensando, estão se reinventando, é disso que a gente está falando mesmo, de estratégias disruptivas, de repente de mudar, aqui não está funcionando, repensar. E eu queria combinar uma coisa com quem está assistindo a gente. Eu vou falar de novo, vocês curtiram? Dá um print na tela, marca o She Loves Future Spark of Brasil, e a gente vai publicar nessa semana os vários temas que a gente pensou em dividir com vocês. Então, a gente vai fazer uma pesquisa para saber que tema que vocês acham que é bacana a gente falar. A gente tem o direito de falar, não, esse aqui não é muito casca, deixa para depois. Eu adoraria falar de educação, Mo, que eu acho que é um tema que está super em voga. Tanto, a Mônica já me passou vários cursos interessantes que eu estou matriculada em alguns, mas não comecei. Tem um outro que eu quero começar essa semana, do Scott Galloway, enfim. Ela falou que eu dou fomo nela, gente. Você me dá fomo, Mo, mas aí ela me disse que eu tenho 2 filhos e ela tem só um. Ela é muito gentil, que é por isso que ela consegue acompanhar mais. Mas eu acho que educação pode ser e dá um feedback pra gente se vocês estão gostando, porque a gente trabalha bastante para fazer dessa live uma live gostosa, instrutiva, inspiradora para vocês. É isso, né, Mo? Então, muito bom estar com você de novo. Igualmente, adorei. Obrigada pela companhia. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Obrigada, um grande beijo, boa semana. Beijo a todos, beijo.